Olá, tudo bem? Você sabe o que é uma escola laica? Não? Então fica aqui com a gente, que você está no canal Aloxi. Eu sou Silvana Barbosa e vamos estar discorrendo um pouquinho sobre o assunto. Bom, o que é uma escola laica? O que é uma sociedade laica? É quando o Estado ele está separado da parte religiosa ou de alguma determinada igreja ou de alguma determinada religiosidade. Então, o Brasil hoje é um país laico, a escola hoje é uma escola laica. Sempre foi assim? Não. É fácil ser assim? Também não no Brasil, porque a gente vem de uma história onde a religião ela estava junto ao Estado durante muitos anos. Né? Então, falando um pouquinho rapidinho sobre a história do Brasil, não vou me ater a isso, né? Só para que a gente consiga se situar como que foi a realidade do Brasil até se transformar num Estado laico. Antes dos portugueses chegarem aqui, a educação ela era indígena, ela era passada de geração para geração, através das tribos, através das suas culturas. Então, era um estado onde a religiosidade acontecia de forma nas suas comunidades, mas a gente não tinha um estado, né? O Brasil não era formado um estado, não eram várias tribos e cada tribo seguia aí a sua cultura. Ok, os portugueses chegam no Brasil e em 1549 os jesuítas são trazidos para o Brasil justamente para fazer duas coisas: catequizar os indígenas, catequizar esse povo que estava nas matas, né? E cuidar da educação do país. Bom, os indígenas, eles eram catequizados, mas o objetivo principal era cristianizar, né, essa população. Os jesuítas são ligados à Igreja Católica, que Portugal era católico, então era essa ordem que predominava, e a cultura indígena era totalmente desvalorizada. O objetivo dos jesuítas era destruir a cultura indígena, como se aquela cultura fosse uma cultura inferior, menosprezada, desprezada, até demoníaca, né, entre aspas, mas ela não era nem um pouco valorizada, e aí transformar esses índios em cristãos. Ok. Os negros não recebiam educação, né? Eles estavam fora, afinal de contas, eles não eram seres humanos, eles eram escravos, então não precisava de educação nenhuma. E os filhos dos fidalgos, os filhos dos portugueses, os filhos dos grandes barões, eles geralmente iam para a Europa para estudar. Né? Apesar de ter também alguma coisa para essas pessoas dos jesuítas, mas mais ou menos os jesuítas ficavam mais aí com a questão indígena. Ok, só que os jesuítas não vão ficar no Brasil até o final do período colonial, até o final do Brasil Império. Eles vão embora em 1759, quando o Marquês de Pombal, né, ele era muito ligado às ideias iluministas, ele queria um Brasil diferente, um Brasil tecnológico, um Brasil que avançasse, né, que Portugal e Brasil estivessem numa outra plataforma em termos de mercado mundial, né? Pombal tinha essa ideia de transformar a nossa sociedade num outro tipo, e os jesuítas estariam atrapalhando esse objetivo, e aí eles acabam indo embora, são expulsos, e quando vão embora a educação ela não tinha uma estrutura, né? Então ela fica muito tempo aí capenga, os indígenas sem nenhuma orientação, sem nenhuma educação, e a educação no geral no Brasil ela fica capenga durante muito tempo. Bom, mas a educação ela continua sendo para a elite, né? Em momento nenhum a educação ela é pensada como uma população para o povo brasileiro, vamos criar uma nação brasileira, vamos criar um estado forte brasileiro, não, né? Até porque o Brasil ainda estava ligado a Portugal, então a ideia é vamos ter Portugal forte e o Brasil ele vai estar a serviço de Portugal. Com a República, um ano antes aconteceu a abolição da escravatura, a gente vai ter o Estado laico. O Estado se separa da Igreja, né? Então o Estado ele vai ser o que define, o que determina e o que comanda a nação, e a Igreja vai cuidar da religiosidade. Então aí começa a aparecer os cartórios civis, né? Porque até então o que a gente tinha de documentação era o que a Igreja fazia, eram os documentos de casamento, de batismo, né? Basicamente era a Igreja Católica que dominava no Brasil.
Então, a partir da proclamação da República, isso vai estar mudando e o Estado brasileiro vai estar passando a ser um Estado laico. Mas esse Estado laico, ele traz ainda hoje algumas situações que dá para questionar, mas o Estado brasileiro, ele é laico mesmo, né? Ele tem isso de forma tão clara? Quando a gente tem feriado, por exemplo, de Natal, né? Natal está ligado à cultura cristã. Não estou dizendo que tem que tirar feriado de lugar nenhum, tá? Eu estou só colocando aqui os questionamentos. Ele tem o feriado, por exemplo, do Carnaval, que é uma cultura pagã, né? Então também está ligado à religiosidade, que hoje já faz parte da cultura, enfim. Mas tem alguns lugares que tem feriado nas festas juninas, na Páscoa, então são ligados à parte religiosa. Então aí a gente percebe que ainda a parte religiosa, ela influencia a vida, né, e o cotidiano do povo brasileiro. E não só do povo brasileiro, tá? Isso acontece em N países onde o cristianismo foi forte durante um determinado tempo, e aqui ainda né? A gente tem a maior parte do povo brasileiro cristão. Então aí acaba se justificando esses feriados, que também acabam trazendo problemas entre religiões, né? Que algumas religiões, por exemplo, questionam a questão da padroeira do Brasil, né? É uma santa. Então, para quem não acredita em santo, tá certo, tá errado. Então, tudo isso é questionável no Estado laico. Então, vamos voltar para a escola. Tudo isso que eu falei também tem na escola, esses conflitos de interpretação religiosa, de pensamento religioso, de tolerância religiosa, também está dentro da escola. Afinal de contas, o que é a escola, né? É um pequeno mundo, aonde o que acontece fora acontece dentro, com mais ou menos intensidade. Ela é uma reprodução da sociedade, né? A escola não é uma coisa, a sociedade é outra, não. Estamos todos dentro do mesmo barco. Dentro da escola, todas as manifestações religiosas, elas precisam e devem ser respeitadas, né? E como representação cultural, elas precisam ser estudadas e entendidas. E quando eu falo que elas precisam ser estudadas e entendidas, a gente cria um choque muito grande em dois setores, né? O primeiro é em relação aos pais. Alguns pais que têm determinada fé, determinada linha religiosa, discordam totalmente que seus filhos tenham acesso a essa outra informação religiosa, porque na cabeça desses pais, essa outra informação religiosa, ela não corresponde àquilo que a família acredita. Então, para ela, ou ela é do mal, ou ela vai trazer o mal para a família, ou você está transformando a vida religiosa dessa pessoa, dessa criança. Então, para alguns pais, eles não querem que haja nenhuma discussão em termos de religiosidade dentro da escola, né? E isso é muito errado no meu ponto de vista. Por quê? Porque a religiosidade, ela está ligada à cultura. Se ela está ligada à cultura, faz parte, sim, da escola trabalhar esses temas, né? Quais são os temas que geralmente traz aí problemas dentro de algumas escolas? Não todas, mas em algumas delas traz. O carnaval, porque ele é de origem pagã, né? Então não tem nada a ver a origem cristã. Então alguns pais não aceitam, né, trabalhar esse tema dentro da escola, mas se a gente for pensar em termos de cultura, é algo brasileiro. Então tem que ser trabalhado, estudado, entendido, não venerado, mas entendido. Então é importante. Festa junina é outro problema sério, né? Por quê? Porque a festa junina, ela traz as festas de santos, e santos é algo da Igreja Católica, e quem não acredita em santo acha que isso não precisa ser estudado, mas faz parte do folclore brasileiro, é muito forte. Como o folclore brasileiro é algo que tem que ser estudado, né? Não dá para falar não existe. Sim, existe. E como existe, precisa ser estudado. A questão da capoeira, que está ligado à cultura africana, né? Tem alguns pais que não aceitam de jeito nenhum que o seu filho tenha essa prática, que ela é uma prática de educação física extremamente importante, de uma cultura belíssima, né? Mas para alguns pais isso também não cabe. O folclore brasileiro
né? Esse com menos resistência, porque aí acaba sendo algo indígena, que não está muito atual, então os pais acabam aceitando e tolerando um pouco mais essa cultura do folclore brasileiro. A questão do Halloween, que é uma cultura americana, que as aulas de inglês traz como uma diversidade cultural, mas que também ela não faz parte da cultura cristã, faz parte da cultura pagã, e aí muitos pais acabam questionando se é importante ou não trabalhar esses temas. Ok. Quando o problema é com os pais, não é tão simples, mas é mais fácil de você entender essa resistência dos pais a aprender esses conhecimentos. O problema é quando essa resistência vem do professor. Aí é muito sério, porque o professor ele tem a sua religiosidade, ok? Qualquer uma que ela seja. Isso não lhe dá o direito de não passar para os seus alunos toda a cultura brasileira, né? E alguns professores fazem um recorte e só passa aquilo que lhe interessa em termos de cultura ligada à religiosidade. E aí ele acaba deixando os alunos sem um conhecimento muito importante. E o que é importante, no meu ponto de vista, esses conhecimentos? É conhecer todas as culturas. Mais que isso, é você aprender a tolerância religiosa a partir do momento que você conhece e respeita que o outro pensa assim, que o outro pensa assado, você constrói a tolerância religiosa dentro do país. E a tolerância religiosa, o respeito à religiosidade do outro, ela é fundamental para que minimize os conflitos religiosos, que até então a gente não tinha no Brasil, mas que nos últimos anos esse negócio está aflorando, até por conta dessa falta de conhecimento e respeito mesmo às escolas laicas, né? O Brasil, ele precisa discutir muito essa questão, né, da escola laica, do país laico, e não colocar Deus numa situação de Estado. Deus fica no lugar de Deus, a religiosidade fica junto, e o Estado, o governo, ele fica num outro patamar, porque ele governa para pessoas religiosas, para pessoas que não são religiosas, pessoas que têm o ateísmo como seu fundamento, ou são budistas, ou são não só cristãs, podem ser do candomblé, pode ter religiosidades alternativas. Então, essa situação da escola laica, ela é muito importante realmente para a construção de uma nação equilibrada e uma nação que respeite o outro. Bom, aí foi introduzido no nosso país o estudo religioso, né? Ok, estudo religioso, ensino religioso, geralmente acontece no 9º ano, né, ou antiga 8ª série. No meu ponto de vista, esse ensino religioso, ele errou aí a mão. Por quê? O ensino religioso nada mais é do que aula de história, tanto que é professor de história que dá aula de ensino religioso, eu sou professora de história, então posso falar isso com muita propriedade. É o professor de história que vai trabalhar as religiões que aconteceram em todas as culturas, né? As culturas antigas, as maias, as astecas, as atuais, o cristianismo, o budismo e o hinduísmo e tantas outras. Então, a ideia desse ensino religioso é conhecer as religiões. E ponto final. Isso é na aula de história. As pessoas que são da minha idade lembram que isso a gente via em história. O que a gente vê em história? Das culturas, a economia, né? A parte política, a parte da sociedade e a parte da religião. São os 4 itens que a gente vê praticamente na história. Então, pegou-se esse ensino religioso, tirou-se uma aula para isso e colocou uma outra aula, né, que é o professor de história que dá, então acabou criando-se uma situação bem complicada. Por quê? Porque para alguns pais dá a ideia de catequização, né, e não é. E para alguns professores também dá a ideia de catequização. Ele vai ensinar religiosidade para a criança, para o adolescente, e não é. Ele vai ensinar o quê? O que aconteceu nas religiões e como as religiões vivem no mundo e elas se convergem, ou se toleram ou não se toleram. Então, daí a importância, né, de que o professor que for pegar essa aula, ele entenda que o papel é bem de trabalhar a escola laica.
Então fica aí para vocês a dica, né, de estudar mais sobre o que é uma escola laica e entender que a religiosidade individual de cada um, ela é importantíssima e ela tem que ser respeitada. E ela só vai ser respeitada a partir do momento que a gente conseguir estudar e entender a religiosidade de todos. Ok? Obrigada por ficar comigo até agora e amanhã a gente está aqui novamente às 16 horas no canal Aloxi. Até amanhã e boa tarde!